Gente, hoje a gente vai falar o que é a constelação e o que a constelação pode fazer por vocês, tá? Pessoal, vamos lá então. Vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando, né, que eu quero dar sempre as boas-vindas, porque tem muita gente nova chegando, muita gente não entendendo muitas vezes como que consiste esse trabalho, né? Então, só para reforçar, esse canal, essas aulas, essas lives, elas não são lives para o entretenimento, né? Vocês não vão vir aqui para se divertir, para espairecer, para dar risadas, né? Vocês vêm aqui porque vocês querem se transformar, vocês querem alcançar o amadurecimento emocional, vocês querem mobilizar recursos que façam vocês se fortalecerem para a vida. E esses recursos e esse crescimento requer muitas vezes ouvir o que a gente não gosta, desconstruir a realidade que a gente montou, né? Então, assim, olhar outras coisas que a gente vai construindo e que dificultam a nossa vida. Então, muitas vezes é difícil ouvir mesmo as coisas que eu tenho para falar. Mas como uma aluna minha da jornada falou hoje, uma borboleta, ela falou: Eu te odeio, eu tenho raiva de ti, mas depois eu vejo que tu tem razão, eu volto a te amar de novo. E é assim mesmo, vocês podem me odiar e depois vocês podem voltar a me amar. Gente, então, assim, o que é a constelação? Eu falo que a constelação, até no nosso curso de formação, eu falo que ele não é só um curso de formação para fazer o profissional constelador, né? A constelação, a ferramenta da constelação, é uma ferramenta que a gente usa na própria vida, a gente usa na nossa profissão, independente a área que eu atuo, independente a profissão que eu tenho, e a gente pode usar também como uma nova profissão. Então, ela tem pelo menos essas três frentes de usar na minha vida, na minha profissão ou como uma nova profissão, né? Mas o que é a constelação familiar sistêmica? Muita gente nunca ouviu falar sobre isso e tem me perguntado muito, né? Eu falo que a constelação, gente, é uma forma da gente entender a vida, tá? Entender a vida, entender as relações, entender os relacionamentos, né? Os problemas que a vida apresenta sob um novo olhar. Então, eu digo que ela é uma filosofia de vida, né? Porque ela ensina a forma de eu me relacionar, de viver, de adotar posturas que vão fazer com que a minha vida fique muito mais leve, muito mais fluida, muito mais organizada. Mas por que a constelação familiar ou sistêmica tem esse nome, né? Porque, gente, a gente nasce a partir de uma família. A gente nasce através de um pai e de uma mãe. Antes do nosso pai e da nossa mãe, a gente teve todos os nossos ancestrais que vieram antes para dar vida a todo esse povo. Então, por isso que nós somos uma constelação, porque a gente veio de várias pessoas lá atrás. Toda essa constelação atua na minha vida, toda essa constelação de pessoas causa interferências na minha vida. Mas por que essa constelação causa interferências na minha vida? Porque a gente desconhece as leis sistêmicas, que são as leis da constelação familiar que regem a nossa vida, os nossos relacionamentos e tudo mais que a gente for vivenciar. Então, por isso que a constelação a gente chama constelação familiar, porque a gente veio através de um pai e de uma mãe. A nossa vida começa através do nosso pai e da nossa mãe. Os nossos pais vieram de outras pessoas que antecederam, que vieram de outras, de outras, de outras e de outras. Entendem, gente? Então, a constelação familiar ou sistêmica é por isso, porque a gente começa na família e vai desembocando para outro sistema, o nosso sistema profissional, o nosso sistema de equipe de trabalho, o nosso sistema do nosso grupo religioso. Então, tudo isso são outros sistemas que originam do nosso sistema familiar.
Então, a forma como eu lido, primeiramente, com o meu sistema familiar, vai determinar a forma que eu vou me relacionar com os demais sistemas. Então, é por isso que se chama constelação familiar ou constelação sistêmica, porque nós fazemos parte dessa constelação, desse sistema interligado de relacionamentos. Certo? Entenderam essa parte? Eu digo que a constelação, gente, ela promove um novo olhar para a gente, sabe? Um olhar que não é mais aquele olhar de lamentação, aquele olhar de vitimismo, mas ele proporciona para a gente um olhar de solução. E esse olhar de solução, quando a gente adota essa postura, a gente tem força para resolver o que quer que seja na nossa vida. Quando a gente muda esse olhar, né, da lamentação por olhar da solução, a gente recupera a força que muitas vezes a gente perde. Por quê? Porque a gente não conhece essas leis, certo? Mas quais são essas 3 leis que eu falo tanto, que as pessoas não entendem? Como que eu vou saber que leis são essas? Muita gente está chegando e não sabe do que eu estou falando. As 3 leis básicas, gente, as leis básicas da constelação, as ordens do amor, ou as leis do amor, ou as leis sistêmicas, tem vários nomes, é o quê? O pertencimento é a primeira lei, o pertencimento. A segunda lei é a hierarquia, e a terceira é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, o que quer dizer o pertencimento? Que todos fazem parte do nosso sistema familiar. Todos têm um lugar no nosso sistema familiar. E quando existe a exclusão de algum membro, a minha vida sofre interferência. Pode ser, gente, de um membro que eu nem conheci. Pode ser de alguém que eu soube que sofreu um acidente, que foi morto precocemente e que isso causa interferência na minha vida. Então, o pertencimento tem a ver com as pessoas que fazem parte do nosso sistema e que não têm um lugar de honra nesse sistema. Então, quando a gente vai para a constelação e olha isso, a gente corrige a nossa vida, mas a gente libera o nosso sistema inteiro. Porque o que eu fizer nessa constelação e, por exemplo, tiver que colocar aquele tio que sofreu aquela tragédia e que eu nunca mais se falou nisso, se eu corrigir isso, um tio que eu nem conheci, e isso aconteceu na minha família, um tio do meu pai. Se eu corrigir isso, outro parente meu que vai constelar não vai mais aparecer isso, porque isso já foi corrigido na constelação anterior. Então, o pertencimento, basicamente, gente, obviamente que aqui eu estou só explanando rapidamente para a gente poder entrar de fato na nossa matéria dessa aula hoje, diz exatamente isso, que todos precisam ter um lugar nesse sistema familiar. Até mesmo aqueles parentes que a gente não suporta, aquelas pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma, aquelas pessoas que a gente discutiu, que a gente brigou, que fez mal para nossa mãe, que foi injusto com o nosso pai, que o meu avô foi inimigo. Todo esse povo faz parte do nosso sistema. Todo esse povo, tá? A segunda lei é a hierarquia. A hierarquia quer dizer o quê? Quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois. Quem vem depois? Os filhos. Quem vem antes? Os pais. Então, eu preciso saber andar no meio dessa hierarquia para não trazer interferências, disfunções para a minha vida. Então, por exemplo, um filho que ocupa o papel de pai dos pais está interferindo na lei, está violando a lei, e isso traz disfunções na vida dele, na vida de quem vem depois dele, dos filhos, na vida dos netos. Então, quando a gente começa a olhar para isso e dizer assim, nossa, eu tenho que voltar para o meu lugar, porque eu não estou fazendo só mal para mim, eu estou fazendo mal para quem eu vou deixar aqui. Os meus filhos, os meus netos, porque o que eu não resolver, o que eu não corrigir, quem vem depois vai ter que fazer isso.
porque senão isso continua se repetindo na família. É aquele ciclo de repetições que vai de geração em geração, de geração em geração. Certo, gente? Isso é hierarquia. Então, a gente tem lugares dentro das nossas relações. Então, o meu lugar enquanto filha é um, o meu lugar enquanto mãe é outro, o meu lugar enquanto esposa é outro. A gente não tem um lugar estático, imutável dentro do nosso sistema, porque em cada relação nós temos um lugar diferente. E a gente tem que saber o que nos permite, quais são os direitos, quais são os deveres dentro desses lugares, porque senão a gente viola essa lei, certo? A terceira lei, equilíbrio entre dar e tomar. O que é isso, gente? As relações, elas se nutrem pelas trocas. Então, vocês imaginem uma planta. Até queria ter colocado uma planta aqui, mas enfim. Imaginem uma planta. Essa planta, a gente precisa regar essa planta. Então, a gente molha um pouquinho, para de molhar, ela pega a luz, eu molho outro pouquinho, até que essa planta, ela dá uma flor, tá? Então, isso nutre os relacionamentos. Então, eu preciso dar e eu preciso tomar do outro também. Quando eu estou numa relação onde eu só dou, imagine, onde eu só coloco água nessa planta, o que acontece com essa planta? Se eu só coloco água, todo dia eu vou colocando água, o que acontece com essa planta, gente? Falem aqui para mim. Todo dia eu estou aguando, todo dia eu estou entregando para essa planta mais água. O que acontece? Essa planta vai morrer. Obviamente que essa planta vai morrer. E isso acontece nos relacionamentos. Quando só um recebe, quando só um dá, quando só um faz, quando só um se movimenta, o relacionamento não se nutre. O relacionamento não tem trocas. Então, a gente precisa aprender que nós precisamos ter essas trocas nutritivas na nossa vida. Entende? Nós precisamos, porque senão os relacionamentos morrem. E isso vale para o relacionamento de casal, vale para o relacionamento entre amigos, né? Porque quantos amigos que tem que só um faz pela amizade? Então, é preciso ter essas trocas. O único relacionamento que tem uma exceção nesse dar e receber é o dos pais com os filhos. Onde os pais, eles vão dar mais para os filhos. Os pais dão a vida, os pais dão o alimento, o cuidado. Então, a vida é o bem maior. E nada pode ser maior que a vida. Então, um filho nunca vai conseguir devolver isso para um pai. E o filho que tenta fazer isso, ele vive o fracasso. Certo, gente? Então, assim, eu falei para vocês agora as 3 leis sistêmicas. Então, o que acontece? A constelação, ela permite com que a gente veja aonde eu estou violando as leis. Então, imaginem o seguinte, eu estou muito doente. Eu estou muito doente. E eu não sei o que eu tenho. Eu tenho uma infecção que nenhum médico descobre o que é. Eu tenho uma dor intensa. Eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar direito, eu não consigo ganhar dinheiro, porque eu tô doente. Eu tenho uma doença. Só que os médicos, eles estão vasculhando e não encontram o porquê que eu tô com essa infecção, o porquê que eu tô com essa doença. E aí, eis que um médico diz assim: você vai fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia, esses exames assim. No exame, mostra que eu tenho uma doença no fígado. Nossa, então é isso. Eu descobri que eu tenho essa doença no fígado.
agora nós podemos entrar com o tratamento correto para a doença no fígado. Então, gente, a constelação, eu digo que é o exame, é a tomografia, é a ressonância, onde vai dizer assim: olha, tu tá com tal problema porque isso aconteceu. Aqui tá o nó, aqui tá a tua doença, aqui tá o teu problema. E é aqui agora que a gente vai solucionar isso, a gente vai trazer à luz coisas que você precisa ver para sair desta situação. Então, a constelação, ela é aquele exame abrangente. Entendem, gente? Consegue entender o que eu estou falando? Então, ela permite que eu veja o que está causando interferência na minha vida no presente. O que está causando interferência? O que está travando a minha vida? E aí a gente descobre na constelação, é isso. Agora eu posso fazer o tratamento correto. Só que ninguém está disposto, muitas vezes, a olhar para o que a constelação mostra. Olhar para a constelação, fazer uma constelação, exige uma grande renúncia. Mas qual renúncia é essa? A renúncia da ilusão. Então, se a gente quer entrar para esse mundo da constelação, se a gente quer de fato fazer uma constelação, nós temos que renunciar à ilusão. E esse é um processo doloroso, porque desconstrói as nossas crenças, olha a fragilidade com que a gente construiu o nosso mundo. E mais, a gente tem que olhar para o que a gente permitiu que acontecesse. Olhar para a nossa autorresponsabilidade. Então, fazer uma constelação requer coragem, muita coragem. E eu pergunto sempre para as pessoas assim: você está disposto a tomar esse remédio amargo? Essa é a pergunta. Por quê? Eu fiz o exame, eu vi que o meu problema é no fígado, agora a gente vai para o tratamento. O tratamento é esse, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E aí, você vai tomar esse remédio amargo? Essa é a pergunta. E quanta gente, vai no médico, vai no nutricionista, vai na psicóloga, né? Meus pacientes de terapia aqui vão dizer: mas por que eu não mudo? Por que eu não melhoro? Por que eu não saro? Por que eu não consigo me curar? Porque você não faz a sua parte. Porque você quer o atalho, você quer a mágica, você quer um segredo. Não existe. Existe um processo. Existe um olhar para a realidade, porque eu só consigo mudar aquilo que eu consigo ver. Se eu me nego a ver, eu não consigo mudar. E isso o Bert já nos falava. Mas a pergunta é, né, da nossa live, o que a constelação pode fazer por você? Sabe qual é a resposta disso? A constelação pode fazer tudo, mas ela também pode não fazer nada. É isso, gente. Quem sabe o que a constelação é e se propõe a fazer, a gente consegue ter resultados. Mas eu tenho que me envolver nesse processo. A Mônica está falando aqui: Lise, constelei meu filho com você na semana passada e hoje já houve um movimento, uma mudança. Foi quarta-feira passada, não foi? Arrepio todo. Foi quarta, não foi, Mônica? Não faz uma semana, gente. Então percebam, em uma semana os movimentos acontecem. E é isso. É o que acontece aí com a Mônica. Ela já viu o movimento. Por quê? Porque ela já adotou alguma postura.
Ela já pegou, vem cá, meu filho, vamos olhar para essa constelação, vamos ver o que a Lise disse, vamos ver o que o sistema nos mostrou. E aí eu digo sim para isso. Foi, né, Mônica? Isso mesmo, quarta passada. Até tenho que te mandar a gravação agora que eu lembrei. Então, gente, não tem como uma constelação não dar certo. E por que a constelação mudou a minha vida? Por que a constelação deu certo para mim? Por quê? E eu falei para vocês, eu não sentava aqui, ó, aqui numa cadeira. Eu não sentava. Porque eu tinha um problema no cóccix que eu não conseguia mais sentar. Eu só ficava em pé ou deitada. E aí eu falei, eu vou constelar o meu cóccix. E aí, gente, o que apareceu foi uma coisa que eu jamais imaginei. E aí a consteladora me falou, você tem que honrar os seus pais. E eu falei, meu Deus, então vamos fazer isso, né? Vai que essa doida tá certa. Gente, em um mês, eu não tomava morfina, eu já estava sentando, eu não tinha dor, eu tinha uma cirurgia marcada, minha cirurgia foi cancelada. E eu tô até hoje assim. Isso faz 4 anos. Entendem, gente? Só que a minha primeira constelação foi para sair de um relacionamento que era ruim para mim, que era ruim para outra pessoa, e eu não conseguia terminar. E aí eu fui constelar esse relacionamento. E na constelação apareceu o que eu precisava fazer. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que eu consegui terminar esse relacionamento e 2 meses depois eu conheci meu marido. Isso que aconteceu. E aí eu percebi assim, meu Deus, não é só a constelação. Eu tenho que mudar minha postura, porque senão eu vou perder esse marido também. Eu vou perder esse homem, porque eu estou numa postura disfuncional. E aí o que a constelação mostrou? Que eu tinha que alimentar o meu feminino. Dar um bom lugar para os homens na minha vida. Me alimentar da energia da minha mãe e das mulheres da minha família. Por que deu certo? Por que está dando certo? Porque eu tomei o remédio amargo, dolorido, e hoje a minha aluna, minha borboleta, falou aqui que o processo é doído. E é doído, é solitário. Muitas vezes as pessoas não te entendem, falam que tu tá egoísta, que tu tá diferente, que tu tá mudada. Mas a vida anda, gente. Porque quando a gente tá no nosso papel certo, no nosso lugar certo dentro das relações, a vida funciona. É assim que acontece. Então, por que a constelação não dá em nada? Quando a constelação não dá nada na minha vida, por que é? Porque eu não tomo remédio amargo. Eu quero que o constelador faça mágica, que eu não consigo fazer. Eu quero o atalho. Entendem, gente? Porque não adianta nada se depois da constelação eu não mudar as minhas posturas. Eu não tomar o remédio amargo. Não vai ter mudança. Ó, a Amanda está falando, o processo é dolorido, solitário, mas é maravilhoso. Estar atento e estar no lugar certo. Depois que aprendi isso, a minha vida mudou. Não é, gente? E é isso, é impossível. Eu falo, é impossível não mudar a vida da pessoa se ela toma o remédio. Se ela faz o tratamento. Não tem como. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês aqui. Depois eu explico para vocês como que eu faço a constelação, tá? Depois eu explico. Então, gente, eu vou explicar assim casos que a constelação não deu certo ou que não vai dar certo, porque eu já vejo o cliente que não vai ter resultado. Uma das minhas primeiras constelações que eu fiz foi com uma mulher. Ela tinha uns 50 e poucos anos, quase 60. E ela me procurou porque, e eu conto isso no curso da Jornada da Metamorfose.
E ela me curou, e ela me procurou. Eu não lembro o que ela foi constelar, tá? Mas eu lembro que apareceu na constelação dela. Qual era a disfunção dela que estava causando interferência na vida dela? Ela tinha a mãe e o pai vivos, os pais idosos, o pai tinha acho que uns 70 e poucos anos, a mãe um pouco mais nova. E esta filha, simplesmente por achar que o pai estava sendo maltratado pela mãe, pela esposa dele, ela pega este pai e fala assim: papai, não fique com essa bruxa, que eu vou levar você para minha casa para cuidar, para cuidar. E essa mulher já tinha filhos, família, era casada e tudo mais. E deixa a mãe lá, sozinha na casa, sem o marido, porque alguém tinha que salvar esse pai daquela megera. E eu falei isso para ela: olha, o que acontece aqui é que você está violando tal lei, porque o seu pai é um homem adulto, está com as faculdades mentais preservadas, ele pode fazer escolhas na vida dele, e você não pode decidir sobre a vida do teu pai, porque isso está causando essas interferências todas na tua vida. E antes de começar a constelação, no primeiro movimento dos bonecos, gente, já apareceu que ela tinha depressão. Prestem atenção. E aí eu falei: você tem depressão, né? E ela: tenho depressão sim, eu já tive, aí eu parei de tomar remédio, mas eu tenho depressão sim. Olha a primeira informação que ela me dá, porque eu já vi no campo que ela tinha. E aí eu vejo essa questão do pai, tá? Tinha uma outra questão nessa família, da família da mãe, em que as mulheres da família, elas tinham histórico de doenças mentais, de ser internada em sanatório, antigamente. Então, ela tinha pavor de ficar louca. Ela tinha pavor. E aí eu falei para ela que isso era uma lealdade, que ela precisava abençoar essas mulheres, olhar para o destino delas com honra, né? E ela jamais, porque elas infernizaram a vida dos meus avós, dos meus. Não quer tomar um remédio amargo? Ok. Como que você tá? Acabei a constelação. Ah, eu tô ótima, me sinto leve, me sinto ok. Gente, na outra semana, ou 15 dias depois, eu mando para ela um negocinho de uma live. E ela me manda a seguinte mensagem: depois que eu fiz a constelação, eu entrei em depressão, eu não consigo dormir, eu estou passando mal e essa constelação só me fez mal. E eu, meu Deus, o que que eu fiz com essa mulher? Eu fiquei apavorada, né? Aí eu falei com a minha mentora, com a minha professora de uma das formações que eu fazia na época, e ela falou: Lise, tu fez tudo perfeitamente certo. Não tem erro aí. O que falta é ela reconhecer isso. Porque a pessoa que vai para a constelação querendo ser confirmada nas suas convicções, não vai querer melhorar. Ela quer que tu diga que, nossa, você é uma baita filha, nossa, como deve ser difícil para você ser filha dessa tua mãe megera, nossa, não deve ser fácil a tua vida. Ela quer ser confirmada. Ela não quer tirar o véu das ilusões e dizer assim: nossa, então era isso que eu estava fazendo de forma equivocada. Eu nem falo errada, gente, porque a gente não conhece essas leis. E a gente viola sem saber. E acontecia isso comigo. Entendem? Então, em vez dela dizer assim: nossa, graças a essas informações que eu tive, agora eu vou olhar para minha depressão, eu vou me cuidar, vou cuidar da minha saúde mental. Mas não, ela fica naquele lugar de vítima. A minha mãe é uma bruxa, essa consteladora é uma bruxa e tá todo mundo contra mim. E olha como eu sou boa porque eu faço tudo isso pelo meu paizinho amado. Então, gente, é isso que eu digo. Outra situação de uma moça que eu constelei. Esses são os casos onde a constelação não faz nada. Nada. Ela veio constelar porque ela só se relacionava com homens casados.
E ela diz: eu não sei o que eu faço, porque eu só me relaciono com homens casados, eu só sou amante. E a gente foi olhar essa questão. Inclusive, o último relacionamento dela era um relacionamento onde ela era amante do homem, do parceiro, e esse parceiro largou a família para ficar com ela. E esse relacionamento terminou. E na constelação dessa moça, o que que aparece? Eu falei assim: o que aconteceu com teu primeiro namorado? Porque o nó está aqui. E ela, o meu primeiro namorado, ele foi meu noivo. Nós fomos noivos por 7 anos e ele morreu eletrocutado. E ela falou: depois disso, eu fiquei muito chocada. E eu falei: o que que aconteceu depois? E ela: depois disso, eu nunca mais consegui me achar, fiquei muito triste, eu não acreditava, porque a gente estava muito próximo de casar. E aí eu só comecei a me relacionar com homens casados. Mas eu nunca tinha me dado conta disso. Olhem, gente, olhem essa informação, percebam essa informação. Aí eu falei: você tem que dar um lugar para esse teu noivo no teu coração. E ela fala assim: eu estava há 12 anos com esse meu marido. E agora eu me separei e eu voltei a me relacionar com homens casados de novo. E eu falei: 12 anos. E eu falei: tem algo aí. Aí eu falei: o que que aconteceu? Me fala mais do teu namorado. Aí ela me fala assim: ele caiu de uma altura de 12 metros com o choque que ele tomou. Olha, eu falo as datas sistêmicas: 12 metros e 12 anos. O que ela precisava ver? Dar um lugar para esse primeiro amor, para esse homem. Olhar para essa morte e dizer: eu vejo, eu senti muito, eu não soube lidar com a tua morte, mas agora eu te dou um lugar no meu coração e na minha vida. A segunda coisa que ela tinha que fazer era agradecer o último parceiro, para ela poder se desvencilhar e encontrar um homem disponível para ela. Então, o exercício era ela agradecer por esse último parceiro, esse dos 12 anos. Porque ela disse assim: eu perdi minha juventude com ele, eu acabei não tendo filhos, porque ele já tinha, e agora eu já estou numa certa idade e eu não consigo mais engravidar. Então, por causa dele, eu perdi um tempo da minha vida. E aí eu falei: você tem que agradecer esse homem por ele ter passado 12 anos contigo. Ele fez uma escolha. Ele também abriu mão, ele também teve perdas. E ela, mas eu não. E eles trabalhavam junto, tá, gente? E ela, mas eu não consigo perdoar ele. Eu falei: você tem que agradecer. Porque foi através desse homem, que ela consegue olhar os emaranhados da vida dela e corrigir. Ver o quanto ela estava sendo tóxica com ela mesma, se permitindo viver em relações onde ela não era a mulher, a prioridade de um homem, mas só o divertimento de um homem. Então, gente, eu falei: você tem que fazer esse exercício. A gente fez o exercício na constelação, mas se ela não tivesse feito, se ela não aceitasse aquilo, a constelação ia fazer alguma coisa? Não. Ela tem um diagnóstico. Eu dou as ferramentas, eu falo o que tem que fazer. Vai adiantar? Não sei. Não sei se vai tomar o remédio amargo. Entendem? Ela disse no final da constelação que estava muito bem. Mas esse processo de agradecer, de colocar na alma e no coração, é aos poucos que a gente faz. Uma outra situação que eu quero falar para vocês também foi de uma mãe que me procura para constelar a relação com a filha, porque era uma relação insuportável. A filha tinha os seus 21 anos e ela disse assim: a relação com a minha filha é péssima, eu não sei mais o que fazer. Vamos olhar na constelação que aparece. O pai dessa criança.
O pai dessa menina, ele era extremamente odiado por essa mulher. Odiado por essa mulher. Aí eu falo, o problema que aparece na sua relação com a sua filha é porque este homem não tem um lugar de honra no seu coração. Mas como assim? Um homem que só me fez mal, um homem que tirou o meu dinheiro, um homem que fez isso, um homem que fez aquilo, um homem que não... E ele é um bom pai, isso ela admite. E eu falei assim, ok, o que ele fez de mal, ele vai ter que assumir as consequências desses atos. Tanto que eles são com processo judicial. Agora você precisa olhar para esse homem no sentido de que quem escolheu o pai dessa menina? Quem escolheu o pai dessa menina? E ela fica estarrecida. Quem te deu essa filha? Quem te deu esses filhos? Porque ela tem mais filhos com ele. Este homem. Então você precisa olhar para essas coisas que esse homem te entregou. E precisa se autorresponsabilizar pela tua escolha de ter dito: é você que vai ser o pai da minha filha. Porque relacionamento, gente, é uma loteria. A gente vai se conhecendo no processo do relacionamento, a gente vai crescendo, vai, né, amadurecendo. Agora, se o pai não era o pai certo, quem escolheu esse pai foi ela. Quem escolheu essa mulher foi ele. Não são os filhos que têm que pagar o pato. E é o que acontecia? Essa menina entrava em ressonância com o pai, representando o pai. E ela dizia: eu vejo ele na minha frente. Até o jeito de ela falar é igual ao dele. Quanto mais eu quero excluir, mais eu atraio aquela coisa. Então, uma outra coisa que a gente tem que aprender também é que quando nós julgamos os pais dos nossos filhos, os genitores, tá? Isso vale tanto para homem quanto mulher. Nós não estamos falando do outro, nós estamos falando da metade do nosso filho. Porque 50% é pai e 50% é mãe dessa criança, desse filho. E quando eu falo, teu pai não presta, teu pai é vagabundo, tu está dizendo 50% de você não vale nada. E aí depois a gente não sabe por que os filhos têm problema de autoestima, porque não têm força de fazer as coisas, porque estão deprimidos por causa disso. Então, gente, é muita coisa que uma constelação pode nos proporcionar, desde que a gente esteja aberto para olhar o que vai aparecer e se apropriar, se autorresponsabilizar e fazer algo com isso. É o que eu digo. A gente tem duas escolhas: continuar com a vida travada, cheia de problema, lamentando, reclamando, culpando o outro, se sentindo a vítima e tendo cada vez resultados piores na própria vida, ou a gente escolhe olhar para isso, se autorresponsabilizar, aceitar o passado como foi, resolver isso e dizer: eu posso, eu consigo, e aí ter resultados positivos na própria vida. A escolha é de vocês. Entendem isso, gente? Então eu digo assim, ó, não façam constelação, não façam, não gastem o dinheiro de vocês em constelação. Se você quer ser reforçada na sua convicção de estar certa, não faça. Se você não se autorresponsabiliza pelo que te diz a respeito, se você quer continuar bancando a vítima, se você quer mudar o outro, e se você não quer assumir um lugar funcional dentro das suas relações.
Não faça constelação se você procura, se você se enquadra nesse perfil. Não faça, não gaste o dinheiro de vocês com constelação se vocês estão querendo essas coisas. Ser reforçada, se sentir vítima, arrumar culpados, querer mudar o outro, não se autorresponsabilizar, não façam constelação. Guarde o dinheiro para vocês na blusinha lá que vai fazer vocês mais felizes. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. O que a constelação pode fazer na sua vida? Pode fazer tudo ou nada. A escolha é de vocês. Entendem isso, meu povo? Gente, vamos lá, para quem está perguntando de constelação. Eu, Lisiane, faço a constelação online, tá? Então a pessoa tem que. Pode nos chamar no direct ou no WhatsApp. A gente faz um pré-agendamento de 2 horas. Esse pré-agendamento fica disponível 2 horas. A pessoa escolhe o seu horário e o dia que quer fazer. Fica pré-agendado por 2 horas. Nesse tempo de 2 horas, a pessoa tem que realizar o pagamento. Após mandar o comprovante do pagamento para a gente confirma o seu horário. Confirmado o seu horário, a gente vai mandar as orientações da constelação e o seu link de acesso da sessão, certo? A constelação que eu faço, ela é individual. Então, sou só eu e o meu cliente na sala, tá? E sim, tem que constelar só um assunto de cada vez. Mas prestem atenção. E foi o que aconteceu comigo, que acontece com todas as pessoas. A gente leva um tema para constelar. Mas o que acontece? Essas correções vão reverberando para outras áreas da nossa vida. É isso que acontece, gente. Então a gente constela um assunto, mas outras coisas vão melhorando também, tá? O valor da constelação, R$ 600 à vista ou em 12 vezes de 60. Não tem desconto se vou fazer uma, se vou fazer duas, se vou fazer três, se vou fazer quatro. Aliás, gente, esse negócio de pedir desconto é quem está ainda na posição de criança, querendo só receber. Você tem que ir na posição adulto, ok. É isso, então tá. É assim, é assado, é assim que funciona. Certo? Que mais, meu povo? Márcia querida, quanto tempo! Ai, gente, que legal ver gente tão assim que eu não vejo há tanto tempo aqui na live. Muito bom. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam essa aula sobre constelação? Vocês podem fazer comigo, vocês podem fazer com o constelador que vocês sentirem ressonância na alma de vocês, tá? É isso que é o mais importante. Gente, eu tô toda arrepiada. Tem uma moça aqui no YouTube, que ela é minha aluna da formação, e eu fiz. Gente, tô toda arrepiada. E eu fiz a constelação dele ontem. E ela fala assim para mim: meu irmão já mudou, já vi resultado logo de cara. Até a voz dele está mais firme. Gente, eu não posso falar o que esse rapaz tem para não expor, né? Porque foi uma constelação que eu fiz ontem. Mas isso me comove. Isso me dá assim uma emoção de ver assim, meu Deus, graças a Deus. Que coisa boa isso. Então, gente, eu fiz uma constelação de uma moça que agora eu lembrei que ela tinha síndrome do pânico, que estão falando aqui, eu tenho síndrome do pânico. Ela não andava mais de avião, ela estava tomando um monte de remédio. E na constelação dela, apareceu, sabe o que, gente? Essas constelações que eu estou falando para vocês é tudo online, tá? Então, eu já fiz presencial e eu já fiz online. Enquanto eu vou me constelar, para mim o resultado do online não tem igual. Porque, gente, a gente fala de um campo de energia, um campo morfogenético. Esse campo, ele abre com a pessoa lá de Miami, com a pessoa lá de Nova York, com a pessoa lá de Londres. Eu estou lembrando dos meus clientes de fora que eu estou fazendo. Então, não tem diferença nenhuma, certo? Vai de vocês verem o que para vocês faz mais sentido, tá?
E essa moça, que ela tinha síndrome do pânico, o que aparece na constelação dela? Ela estava no meio do pai e da mãe no casamento. Então, ela tinha a doença, a síndrome do pânico, para manter os pais unidos. Ela se sentia responsável para manter o casamento dos pais, inconscientemente. E essa moça foi constelar o trabalho, porque ela não conseguia trabalhar, não conseguia ser chamada, não conseguia ter contratos, né? Porque ela trabalhava por contratos. Eu fiz a constelação dela, mostrei isso para ela e falei: você precisa se desvencilhar do casamento do teu pai e da tua mãe. Isso não diz respeito a você. E ela, fizemos a correção. 2 dias depois ela me avisa, eu tô indo para Dubai, peguei um trabalho, eu vou ficar 3 meses lá. Gente, pelo amor de Deus, me digam, me digam. E hoje eu acompanho essa moça, né? Ela não toma mais remédio, ela não tem mais ansiedade, ela saiu da casa dos pais, ela ganha dinheiro. Gente, ela tá rica e ela tem 20 e poucos anos, tá? Então, assim, não tem como não dar certo, não tem como. O filho de 11 anos vê comigo as lives, às vezes, e pode começar a constelar? Pode começar. Eu fiz a constelação do menino de 14, de um adolescente com a mãe junto. Então dá para fazer com a mãe e o filho junto. Certo, meu povo? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. E, gente, sabe por quê? Hoje, deixa eu falar, hoje eu tô de dourado, não sei se vocês viram. Olha a minha blusa dourada. Domingo é meu aniversário. E, e eu quero compartilhar com vocês, assim, como o presente que eu tenho recebido da vida, de vocês aqui dando esses depoimentos, né? Compartilhando comigo essas mudanças, isso é o maior presente que eu posso ter. E eu falo assim, nos meus 45, eu vou fazer 46 domingo, eu nunca tive tão feliz na minha vida como eu tô, tão completa como eu estou. E eu não estou falando sobre vida perfeita. Eu estou falando sobre felicidade, apesar dos problemas e apesar das imperfeições. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês e agradecer, né, por essa enxurrada de gente nova que está chegando, por esse povo que está aqui até 10 horas da noite me ouvindo. Então, gente, eu sou muito grata mesmo. Primeiro, pela pessoa que me colocou na constelação, que me apresentou a constelação, das mudanças que reverberaram na minha vida, para as pessoas que a constelação me apresentou. Então, eu sou muito grata, muito grata. 19, o meu aniversário. E sexta do meu filho, dia 17. 28 anos meu filho vai fazer, gente. Então, gente, o que eu quero falar para você sobre felicidade, que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada disso, tem a ver com algo aqui dentro. E é o que eu digo, eu nunca me senti tão completa como eu estou me sentindo agora. E eu sou grata porque muita gente que está aqui, muita gente que não está aqui, contribuiu muito para mim, para eu chegar até aqui, para essa minha evolução enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, tá? Muito bom. Olha, estou adorando minhas alunas falando que o curso está fazendo muito efeito, que já está dando resultado, que cada vez está agindo mais profundo. É isso, gente. Não é um curso para ensinar uma profissão, é um curso para curar a nossa vida. E aí sim nós sermos prósperos na nossa profissão. Meu povo, muito obrigada. Fiquem com Deus, que Deus ilumine cada um de vocês e que vocês nunca esqueçam que Deus não está fora. Deus é a nossa centelha divina aqui. É aquele Deus que fala assim: nunca desista de você. E o que eu falo para vocês é: não desistam de vocês. Jamais. Não se acomodem na dor. Amo vocês. Fiquem com Deus e um beijo grande para cada um
que está aqui nessa live, nessa aula. Tchau, gente. Beijo.